Os nossos entrevistados de hoje, Fabiana e Marcos, dois jovens professores da Rede Municipal de Ensino de Barretos. Boa noite, Marcos. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Graça. Mês de abril, nós comemoramos o Dia Internacional da Educação e também o Dia do Livro. Então, hoje, quem vai contar um pouquinho para a gente, né, sobre quanto andas a educação, a modernização, a tecnologia, são vocês, né, que são jovens e têm tido a oportunidade de conviverem tanto com a imprensa escrita, né, e falada, o rádio, os meios de comunicação, e também a virtual, né, que é hoje o computador. Vamos começar com você, Fabiana. Fabiana, parabéns, né, em primeiro lugar, você entrou agora no mestrado na Universidade Federal de São Carlos. Tenho certeza que vai trazer coisas belíssimas, não só para você enquanto ser humano, mas para toda a nossa comunidade, principalmente a comunidade escolar. Muito obrigada. Fabiana, você hoje, você convive enquanto estudante e professora, tanto com o livro, né, escrito, como com o livro virtual? Isso. Na minha sala de aula, eu uso muito o livro impresso, o livro escrito, né? E nos meus estudos é mais comum usar o meio digital, que a gente consegue baixar livro, pega o livro inteiro que já está digitalizado, então fica muito mais fácil para você ter esse acesso. Mas na escola ainda, na minha sala de aula... E mais barato, Fabiana? Na verdade, o custo não existe na internet o custo, né? Você encontra alguns livros já digitalizados por completo, então você só grava ele no seu computador e você pode manusear conforme a sua necessidade. Nesse ponto, né, e a gente vai estar conversando também, eu quero que você, Marcos, também uma boa noite, outro jovem professor que também acabou de entrar no mestrado, né, Marcos? Isso. E vai estar também, como a Fabiana, trazendo, né, muitas inovações para a gente aqui de Barretos e para a nossa educação. Marcos, é uma forma também de minimizar os custos, né? Porque um livro, para você estar adquirindo um livro, você acaba aí uma faixa de 44, 50, 34 reais. Graça, o mercado editorial no Brasil, ele é muito caro. Acaba sendo caríssimo para as pessoas estarem adquirindo esses livros, estarem tendo aquele hábito de leitura, porque os livros acabam sendo muito caros mesmo. Nessa faixa etária que você falou, livros científicos acabam sendo muito mais caros. Aí, nesse aspecto, a internet vem colaborar, mas não que isso vá ser substitutível. Mas as duas mídias, nós acreditamos, e é fácil saber isso, que caminham juntas. É uma evolução. Antes, nós escrevíamos em pedras, e nem por conta disso nós deixamos de nos expressar através da arte. A televisão, ela veio como um meio que muitos afirmavam que ia substituir o rádio. Hoje elas coexistem juntos, né? Eu acredito que vão coexistir, né? O livro impresso e o virtual. O livro impresso, para mim, que sou, né, mais velha que vocês, ele tem um valor, a gente aprendeu a amar, gostar, riscar, por a mão. Inclusive cheirar, o livro tem cheiro, né? A gente aprendeu até a gostar disso e de escrever no livro. Então, vocês acham que essas crianças, elas vão conviver com as duas mídias tranquilamente? A tendência maior é os livros serem relegados ao segundo plano. Isso é um fato. As nossas crianças estão muito mais interessadas na tecnologia, nos botões, ao apertar. Mas, Graça, com a maturidade, conforme vai passando a vida delas, a vida acadêmica principalmente, que é muito mais exigente nesse aspecto, elas vão ter que se voltar para os livros. E os livros é um tipo de mídia que eles vão ficar reservados.
Num computador, por exemplo, você tem o seu livro, mas ele pode dar um pane. E o livro é uma mídia histórica que vai ser de mão em mão para os nossos alunos de hoje. Hoje, enquanto crianças, eles preferem os meios tecnológicos, sem sombra de dúvidas. Nós, enquanto professores, tentamos criar esse hábito de leitura, em rodas de leituras, nós lendo para eles, pedindo para que eles leiam para nós. Temos até uma grande preocupação em como avaliar a leitura deles em casa. Quando você empresta um livro, você está emprestando, mas será que ele está lendo isso em casa? Como que nós fazemos essa avaliação? Criamos um mecanismo na nossa escola de mandar uma ficha para os pais, e nessa parceria entre escola e família, nós pedimos para os pais, olha, avisamos em reuniões, vamos estar mandando uma ficha de leitura, o seu filho vai ter que ler para você, quando ele ler, você vai ter que dar uma menção, se foi uma boa leitura, se foi uma leitura regular, ou se ele precisa melhorar essa leitura, assinar e devolver para nós. Foi uma forma que nós encontramos que bacana, desse intercâmbio e colocar os pais também nisso. Em contato com isso, que eles vão estar lendo junto, né? E na verdade o que o Marcos fala é muito importante, que o importante é você ensinar a gostar de ler, né? Porque essa é a questão. Fabiane, como é que você acha que a gente ensina a gostar de ler? Eu vou falar assim de uma experiência própria. Minha mãe pegou aquele Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. E ela foi ficando tão apaixonada naquele livro, ela era professora primária, como todas nós, e todos, a gente cansa muito, então ela ia para a escola, 35 alunos, voltava, ajudava a preparar o almoço ali para a gente, pegava esse livro e ia até a noite. E nós, mãe, mas o que é isso? O que tem nesse livro que tá, né? Até no último dia do livro, que ela levou um espanto muito grande. E aí, a gente ficava louca para pegar esse livro, para ler, para saber o que ela estava lendo de tão interessante. Então, foi um modelo que eu tive no lar. Na verdade, eu acredito em modelos, eu leio para os meus alunos diariamente, e são obras selecionadas. Esse ano eu estou com o 5º ano, então eu estou lendo Monteiro Lobato, e é um pouco o que sua mãe fazia. Eu tento trabalhar com exemplo, então eu vou lendo capítulo a capítulo, e eu acabo de ler o livro, são 6 crianças que querem levar o mesmo livro que eu acabei de ler emprestado. Então é um pouco o que você está dizendo, né? Eles viram esse encantamento, porque o livro ele encanta. Às vezes demora, como o Marcos comentou, para você se encantar, mas isso, esse despertar, te leva a querer sempre mais. Nesse quesito de experiências pessoais, a minha eu acho muito, eu já comentei várias vezes com a professora Fabiana, o meu despertar para a leitura, eu passei a amar a leitura quando eu já estava no magistério, sabe assim, eu não li a minha vida inteira. Mas eu tinha uma professora, Mercedes Bortolotti Calil, que ela vivia falando de livros e tal, e ela nos recomendou As Brumas de Avalon. Eu falei assim, nossa, que nome diferente, né? Peguei para ler. Graça, eu vivo falando, é o livro da minha vida. Não tem como eu me enquadrar naquele perfil daquela época, até porque é uma história sobre a corte do rei Arthur, uma versão feminina, qual foi o papel das mulheres para que o rei Arthur chegasse até ao trono. Quer dizer, não tem nada a ver com a minha vida pessoal, mas ele é apaixonante. Eu terminava o primeiro livro, nossa, como assim, parou aqui? Aí eu peguei o segundo livro, Senhora do Lago. Quando eu terminei a Senhora do Lago, não, mas assim não pode. Foi pro terceiro. No terceiro que eu comecei a me acalmar, me apaziguar. Aí no quarto eu falei assim, nossa, até que enfim. Então o livro tem esse aspecto, ele é apaixonante porque você fica, no virar a folha, você fica imaginando o que vai ter agora. Sabe? É completamente de ler. É diferente. Você começa a visualizar. Cinema, né? Porque o cinema, você visualiza a pessoa, pronto, né? te dá pronto. E o livro realmente é essa... Ele é mágico. Ele é mágico, é verdade. Gente, nós vamos para um pequeno intervalo. Continue com a gente. Voltamos já já.